Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. A China pode ser a verdadeira vencedora da guerra comercial de Donald Trump? We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs and we're going to become so rich you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. Viva! A guerra comercial já está em curso. Com o objetivo de proteger a economia norte-americana, o presidente Donald Trump tem-se afastado de aliados e imposto tarifas que têm merecido resposta. Com os riscos da inflação e da escassez de produtos, os mercados estão assustados e os principais índices norte-americanos têm assistido a quedas que estão a levar os investidores a procurar outro tipo de produtos financeiros. Neste P24, percebemos a guerra comercial de Donald Trump e quem pode ganhar com ela. Um spoiler, talvez o maior inimigo dos Estados Unidos. Mas ainda é cedo para certezas e como o discurso de Donald Trump nem sempre se mantém por muito tempo, não sabemos como é que isto vai acabar. E hoje comigo neste P24 o jornalista de Economia do Público, Sérgio Aníbal. Viva, Sérgio. Olá. Estamos em verdadeira guerra comercial com os Estados Unidos a aplicarem tarifas sobre muitos produtos em alguns territórios, inclusive também na União Europeia. E os mercados estão a reagir mal. Gostava que focássemos no caso europeu. O que é que ao certo Donald Trump está a taxar e como é que foi a resposta da União Europeia? Até agora, aquilo que Donald Trump fez foi fazer muitas ameaças, não é? Em termos práticos, o que aconteceu, e aconteceu portanto, esta quarta-feira, foi a passagem à prática de efetivamente um aumento de taxas alfandegárias sobre o aço e o alumínio. Foi um aumento que foi feito a vários países e que se aplicou também às importações norte-americanas de aço e alumínio vindo da União Europeia. E em retaliação, como é normal nestas coisas, geralmente quando algum país faz uma decisão unilateral de aumento de taxas alfandegárias, o outro reage. E a União Europeia reagiu de imediato, aplicando taxas alfandegárias mais elevadas a uma lista de produtos bastante grande, mas sem uma grande dimensão em termos naquilo que é o comércio Estados Unidos e União Europeia, mas com aspectos simbólicos, não é? Apontou ali a produtos que são tipicamente americanos, não é? As motas Harley Davidson, o Bourbon, o whisky Bourbon, manteiga de amendoim, portanto, coisas deste género. Não é? O whisky, inclusive, levou Donald Trump, esta taxa no whisky levou Donald Trump a anunciar que está a estudar a aplicação de uma taxa de 200% sobre os vinhos e alguns licores da União Europeia. Isto, de certa maneira, vai afetar e muito o mercado vitivinícola português, o vinho Madeira, as muitas exportações que se fazem para o mercado norte-americano no setor dos vinhos. Sim, foi logo uma retaliação imediata, não é? Donald Trump, ao estilo dos westerns, é bastante rápido a sacar da pistola, não é? Com ameaças, aqui neste caso é uma ameaça, portanto essa taxa ainda não está em vigor, essa taxa de 200%, mas na prática que é quase impeditiva para alguns produtos. Não diria que o champanhe francês e os vinhos Bordeaux, quem os consome, se calhar aguenta aos 200%, não é? Mas o vinho português pode ter dificuldade. E realmente o vinho, as exportações de vinho para os Estados Unidos são relativamente importantes para o nosso setor vinícola, é o segundo principal mercado, atrás da França, e tem sido um mercado de crescimento para os produtores vinícolas portugueses e, portanto, podem ter, de facto, aqui, se isto se vier a concretizar. Para além disso, Donald Trump, a administração americana está também a planear e tentado a estudar a aplicação das chamadas taxas alfandegárias recíprocas, que de facto aí vão ter uma dimensão bastante grande, portanto é generalizado, é para vários produtos e pode em alguns casos levar a subidas significativas. Por exemplo, um dos setores que para a União Europeia pode ser importante é o do setor automóvel. Não é? As bolsas não estão a reagir nada bem a este cenário, especialmente as norte-americanas. Nós vemos que os ganhos que foram conseguidos logo após
a eleição de Donald Trump praticamente já desapareceram, ou estão em risco de desaparecer. Porquê é que Donald Trump não dá um passo atrás? Porquê é que para ele continua a ser vantajoso entrar nesta guerra comercial? De facto, o que aconteceu no primeiro mandato foi, também houve um entusiasmo inicial com a política de taxas alfandegárias mais elevadas, e depois Trump acabou por recuar, à medida que exatamente os mercados financeiros reagiram mal. Donald Trump no seu primeiro mandato dava muita importância ao que estava a acontecer nas bolsas. Era quase que o indicador, mais do que olhar para o PIB, ele olhava para as bolsas, não é? E quando as bolsas reagiram mal às taxas alfandegárias, ele recuou. Desta vez não está a fazer isso, e isso de facto é uma das coisas que está a assustar os mercados, porque Donald Trump parece não estar tão preocupado, e até o disse, que não está grandemente preocupado com o que acontece na bolsa. Afirmou que está mais preocupado com o que acontece às taxas de juros da dívida pública americana e que essas estão a ir bem. E, portanto, o Donald Trump parece mais decidido, de facto, a levar à frente sem grandes preocupações com o que acontece no mercado acionista, esta sua política de taxas alfandegárias, em que ele parece acreditar bastante e tem toda uma equipa económica que acredita num eventual benefício para os Estados Unidos de uma política agressiva de taxas alfandegárias. Agora, os mercados estão assustados com os efeitos que estas taxas podem ter no setor, nas empresas americanas, porque a economia mundial é muito complexa, com ligações e muito mesmo complexas. Para o mercado interno não é particularmente bom. Sim, exato, há logo um efeito imediato de inflação, não é? Pelo menos no curto prazo há, com certeza, o que pode depois levar a Reserva Federal Americana a ter que subir taxas de juros. Portanto, há aqui todo um impacto que estão a assustar os mercados e, para além disso, a instabilidade, não é? Porque assistimos a anúncios, depois a recuos. O Donald Trump já anunciou, já suspendeu por um mês 2 vezes taxas alfandegárias aplicadas ao México e ao Canadá e, portanto, a instabilidade e a incerteza é uma coisa que também nos mercados geralmente é muito mal recebida. Mas acho que é uma das grandes questões agora para os próximos tempos é perceber se Trump vai continuar a ignorar o que está a acontecer nas bolsas ou se vai fazer, tal como aconteceu no seu primeiro mandato, acabar por recuar perante a possibilidade ali de uma derrocada em Wall Street. Para um mercado como o português, há razões para alarme, tendo em conta esta guerra comercial, ou isto passa-nos um pouco ao lado? Acho que há para alguns setores algumas fragilidades portanto, há ali alguma exposição ao mercado americano, não é? Que é o que está agora aqui em causa. Portanto, em termos diretos, Portugal não é dos países mais afetados, mas há setores, e o vinho é um deles, que podem ser sensíveis a uma escalada em que os Estados Unidos continuam ali a aumentar as taxas alfandegárias. Agora, em termos indiretos, sendo a Europa afetada, nós temos, por exemplo, a Alemanha, que é um dos nossos principais parceiros comerciais. A Alemanha tem um potencial para sofrer bastante com taxas alfandegárias aplicadas, por exemplo, ao setor automóvel, não é? E, portanto, uma crise gerada por este cenário de guerra comercial chega cá também. Isto depois também poderá beneficiar pelas trocas comerciais com a China, já que a União Europeia vai procurar também outros fornecedores, não é? E os produtos que até agora vinham dos Estados Unidos podem vir de outros mercados que têm capacidade para fornecer, neste caso a China. Sim, é possível, mas tudo isto é muito complexo, porque se os Estados Unidos, de facto, aplicam taxas alfandegárias sobre os países europeus, a Europa pode-se tentar virar, mas depois, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão também a aplicar taxas alfandegárias sobre a China, e a Europa pode ver-se numa situação em que, com a China a tentar colocar todos os seus produtos automóveis, todos no mercado europeu, tem também que se proteger, porque a uma certa altura podem estar as suas empresas em risco. É uma disrupção no mercado, nos fluxos comerciais internacionais que torna muito difícil prever o que é que vai acontecer. Mas sim, eu acho que agora, neste momento, da forma como vemos, eu acho que um dos vencedores disto pode ser a China, não é? Que está não só pode conquistar em termos comerciais outros clientes, mesmo perdendo os Estados Unidos,
como pode ganhar toda uma influência política em várias regiões do globo, como a África e o resto da Ásia, e são ganhos que são importantes e depois podem se refletir também em ganhos económicos. Sérgio, muito obrigado. Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do Primeiro-Ministro, e, portanto, do Governo. Não havia meio caminho. Não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025, a data preferida pela maioria dos partidos. 18 de maio o país vai a votos. Da noite passada, a certeza do que há muito já se sabia. Portugal vai a eleições legislativas antecipadas com os mesmos protagonistas. São para acompanhar no Público, numa grande cobertura que já estamos a preparar. Vídeo, texto, áudio, fotografia, edição em papel e sempre em público.pt. Até lá, tenham um bom fim de semana. Aquele abraço. O Público fica no ouvido.